Olá e bem-vindo a mais uma aula de cálculo numérico com Júlia. Eu não consegui resistir e resolvi fazer mais um vídeo de diferenças finitas. E dessa vez a gente vai trabalhar com equações diferenciais parciais, ok? Então eu sei que você vai gostar. Então vamos começar direto já com equações diferenciais parciais. Então a primeira coisa, eu não vou de maneira nenhuma expandir nesse tópico, tá? Se você fez cálculo 2 comigo, por exemplo, eu gosto de passar equações diferenciais parciais, mas uma coisa extremamente importante em cálculo 2 é que a gente não aprende a resolver elas. Eu acho que eu fui aprender a resolver ela no terceiro ano do curso de matemática aplicada, então não é uma coisa imediatamente trivial. E mesmo a resolução de equações diferenciais ordinárias só se aprende no terceiro semestre. Independente disso, mostrar uma equação diferencial parcial e mostrar que uma coisa, a solução dela, dá para fazer já em cálculo 2. Então eu não estou sendo, digamos assim, eu não estou sendo exagerado em mostrar uma equação diferencial parcial para você agora. A gente só não vai comentar nada sobre resolver, sobre tipos de equações diferenciais, sobre nada disso. Em particular, eu vou trabalhar com uma equação muito específica, eu não vou falar de equações diferenciais gerais, e eu estou seguindo o livro do Petrônio Polino. A gente está falando de difusão com evolução no tempo. Tá? Então você pode pensar a equação do calor, fica mais simples. E a equação que eu vou considerar é uma equação assim. Lembrando, eu não sou físico, não trabalho com física matemática, nada do tipo. Então, meu conhecimento específico da área é limitado ao que eu copio do livro do Polino. Tá? Mas eu posso comentar um pouco sobre isso. Então, assim, a gente tem aqui um fator de difusão. Então, igual na aula passada, você tem o calor ele sendo jogado para os lados, digamos assim, ou recebendo dos lados todos. Num ponto, você olha para aquele ponto, você vê. Você tem que olhar a vizinhança dele. Enfim. Esse daqui tem a ver com a dissipação, tá? A gente fala de desaparecimento aparente. Aqui é uma fonte de calor externa, nesse caso. E aqui é como que ele está se movendo no tempo. Na verdade, aqui, certo? Então, qual que é a variação dessa temperatura U? Inclusive, aqui eu escrevi o de X. Vou deixar só U. É, qual que é, qual que é a variação dessa temperatura U? Com o tempo e na posição dessa, no caso, barra. Isso daqui é um fator de retardo, tá? Essencialmente ele muda a velocidade da coisa. Beleza? É essencialmente essa equação que a gente está preocupado. Uma coisa que eu posso fazer, eu posso dividir tudo por R e focar nas equações particulares, mas não vai fazer tanta diferença assim, então vamos deixar desse jeito. Então, além da equação diferencial que a gente vai trabalhar, a gente tem duas coisas importantes. Uma, que eu estou trabalhando nesse domínio aqui, certo? Eu vou simplificar e colocar de 0 a L, em vez de fazer a AB geral. E eu tenho o tempo, beleza? Então eu estou vendo essencialmente como é que a temperatura está se movendo nessa barra no tempo. Por exemplo, se eu estivesse considerando que eu tenho os cantos fixos e a temperatura inicial zero. Então ele está assim, no zero ele está aqui, aí no tempo 1 ele vai aquecendo, no tempo 2 ele aquece mais e assim por diante. Então me preocupa saber como é que ela está se movendo no tempo, essa temperatura. E a ideia é a mesma do que a gente fez para diferenças finitas, tá? Então lembrando que em diferenças finitas o que a gente fez foi aproximar U de xi por vi, tá? Então isso daqui foi na aula passada.
essa cor ficou péssima, né? Vamos fazer assim. Isso, eu quero um tipo de cinza só para deixar passando. Mas cinza no azul não vai dar certo, então isso daqui foi a aula passada. Então o que a gente vai fazer aqui é parecido. Primeiro que eu vou discretizar no tempo também e no domínio. Sim, antes de mais nada, né? Eu estou considerando o 0 e L sendo os limites da minha barra e o T maior que 0 o domínio do meu tempo. Então eu preciso de condições de contorno no meu X e condições iniciais no tempo. Beleza? Então aqui eu vou simplificar o meu exemplo, vou focar num caso particular, que é que a temperatura no lado esquerdo é sempre uma quantidade constante, eu vou colocar aqui um T maiúsculo 0, e que a temperatura no lado direito, máximo, é sempre constante, é um TL. E a outra coisa é que no começo, no meu instante inicial, quando T é 0, a minha temperatura é dada por uma função, o 0 de x. Então, essas são as minhas condições de contorno iniciais. Legal? Então, beleza. Então, a primeira coisa é a discretização. A gente vai pegar o T0 até TF e vai discretizar como sendo. A gente vai fazer, na verdade, de 0 até TF. O 0 igual a um T0. Então, o tempo eu vou começar no 0. Menor que T1, menor que T2, etc. Até um Tm maiúsculo, que é o de tempo. E a diferença entre quaisquer dois tempos vai ser um deltinha. E a minha discretização, inclusive vamos colocar K. E a minha discretização no domínio 0 a L vai ser x1 até xn, que vai ser o n maiúsculo, vou colocar, e vai ser o L. Então o primeiro é x1 e o último é L. E a diferença é sempre um H, que é x e mais 1 menos xi. Então, olha, esse TM é o meu TF, tá? Então, eu tenho M mais 1 pontos, eu tenho M intervalos, então meu tempo é TF sobre M, meu delta é TF sobre M. E o meu H, número de intervalos, é N menos 1, então é L sobre N menos 1, ok? Lembrando, essas notações variam com o livro que você está usando. E a parte importante, eu vou aproximar o meu T, K, XI por um V e K. Note que aqui eu coloquei o I embaixo e o K em cima. Isso é uma notação que eu gosto de seguir, onde você coloca o domínio no tempo embaixo e o domínio, o domínio no espaço embaixo e o domínio no tempo em cima. Porque essencialmente parece que você tem um vetor V, K, um vetor VK para cada instante, e o VI é a posição I desse vetor V. E o K é como se fosse um iterando das atualizações que a gente está fazendo no tempo. Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Então a gente está como se a gente tivesse no instante K em cima, né, do meu algoritmo. Eu tenho o vetor V do Rn e eu tenho o VI, que é a posição I desse vetor. Legal? Então é só uma notação. Então aqui lembrando que o I vai de 0 a... Desculpa, o I vai de 1 a N e o K de 0 até M. E aí que vem a parte boa. Como a gente tinha feito em diferenças finitas, eu posso fazer a diferença centrada
avançada, atrasada, etc. para o meu para minha diferença no espaço, tá? E eu vou fazer isso só centrada hoje, porque eu não preciso fazer as outras. Eu poderia aproximar a minha derivada 1, minha primeira derivada parcial em x, por vi mais 1k menos vi menos 1k sobre 2h. Isso é o quê? Isso é, eu fixei o tk e usei a diferença centrada que a gente viu na aula passada, para a equação de uma variável, para a função de uma variável. E eu tenho a segunda derivada de uma maneira muito parecida. Que é fazer vi mais 1k menos 2vik mais vi menos 1k sobre h quadrado. Legal? E agora a parte que é divertida. O tempo a gente não tinha feito isso de fazer a derivada. A gente fez um Jikuta. Mas aqui em diferenças finitas a gente vai fazer também no tempo. E aí tem duas escolhas simples de fazer. A mais simples é com certeza a avançada. E aí a gente vai pegar a derivada no tempo, num tk xi, e aproximar por um vi k mais 1 menos vik sobre delta. E a atrasada é uma bem interessante de fazer. Tem algumas outras interessantes também. Em particular, quando eu fiz a disciplina, meu projeto foi fazer a Crank-Nicholson. Minha memória com certeza não deixa eu lembrar essa de cabeça, mas é como se fosse uma média de duas posições lá e fica bom. Mas, enfim, faz muito tempo. Quando eu era jovem. Quem sabe a gente não faz um exemplo outro dia. Enfim, a avançada a gente vai fazer as duas aqui. Talvez eu faça uma agora, outra depois. A avançada ela é muito simples e vai ser muito fácil de implementar. E a atrasada vai ver que já não é mais tão simples. Mas a atrasada ela é melhor, ela é mais estável. Inclusive existe a definição de estabilidade que a gente não vai encostar. E a atrasada ela segundo a minha memória, ela é estável em todos os lugares e a avançada ela precisa de algumas condições. E a gente vai ver essencialmente que a avançada, se eu escolher os valores delta e h mal, ela fica péssima. Tá? Então vamos fazer exatamente isso. Então, primeira, a avançada. Antes de mais nada, né, deixa eu fazer os contornos que vão ser sempre iguais. Então eu estou fazendo u de t, qualquer t. Então, tk no zero, ele é t0. Isso quer dizer que o meu u de t é o meu u de tk é o meu vk e o zero é o primeiro. Então, isso aqui é sempre verdade. Meu utk de L igual a TL quer dizer que vk n é TL. Também é sempre verdade. Não depende de nenhum dos dois métodos. E a minha condição inicial, que o de zero é para qualquer um dos x, então para xi, tem que ser uma função dada o zero de x, no caso em i. Isso quer dizer que o meu vi 0, que é o primeiro deles, vai ser dado por essa função o zero em xi. E também não depende do meu esquema de discretização. E agora eu posso fazer qualquer um deles. Vai dar tudo certo. Então a avançada, a gente tem RF vezes a primeira derivada em t, vai ficar VIK mais 1 menos VIK sobre delta, menos o epsilon de x, que eu já vou substituir por i, tá? Então, notação.
epsilon de xi é epsilon i, sigma de xi, sigma i, f de xi, fi. Então, epsilon i vezes vi mais 1k menos 2vik mais vi menos 1k sobre h quadrado mais sigma i. Aqui é só u, então fica só vik igual a fi. Essa é a minha equação para todos os i's entre 2 e n. Menos 1. Certo? Então eu posso melhorar isso daqui e notar que eu sei o quê? Eu sei. Imagina que você tem isso daqui. Opa. Isso aqui é o seu domínio X. Você tem a sua discretização aqui. Ok? Tá péssima a discretização, mas aqui. E aqui é o seu T subindo. Então você tem isso daqui. Digamos que eu fiz x1 até o meu x6, nesse caso. E aqui eu tenho o T0. Em cima dele eu vou ter o T1. Tá? A gente está pensando nos valores sendo o Z. Tá? Então eu tenho... Vocês não vão conseguir ver, né? Mas enfim. Eu tenho, olhando no plano aqui, o xt. E em cima eu tenho o de tx. Tá? Então eu tenho... Para esse valor aqui, que é um xi, e aqui o meu tk, vamos olhar um ponto genérico qualquer, tá? Olhando para esse tk, eu tenho relação entre, lembrando que cada ponto desse é essencialmente um vik, eu tenho relação entre o k mais 1, que é o da frente, eu tenho relação entre o vik, obviamente, o vi mais 1, que é o daqui, e o vi menos 1, que é o daqui. Então, eu tenho uma relação entre essas 4 pessoas, beleza? E eu preciso resolver, essencialmente, achar todas as pessoas nesse grid. Agora, quem que eu sei? Eu sei todo o ponto inicial e eu sei todos os cantos. Legal? Sei os cantos todos. Então, se eu começo lá embaixo, por exemplo, começo aqui, esse cara, eu consigo determinar esse ponto. Se eu começo aqui, consigo determinar esse ponto. Começo aqui, eu consigo determinar esse ponto. Então eu começo no T0 e vou colocando pontos para frente e vai resolvendo, simplesmente isso. Então basta eu saber os VIKs para todos os Is e eu consigo calcular o VIK mais 1. E a maneira óbvia de escrever isso é eu isolar o VIK mais 1 aqui em cima. Então eu vou ter que o VIK mais 1 é igual a... Então eu joguei tudo para o outro lado, tá? E eu vou passar depois o RF e o delta para o outro lado, dividindo e multiplicando respectivamente, tá? Então vai sobrar VIK mais delta sobre RF vezes FI menos sigma I VIK mais epsilon I sobre H quadrado VI mais 1K menos 2VIK mais VI menos 1K. E eu acho que eu não esqueci nada. Beleza? Confirmando para ver se eu não esqueci nada. Joga para o outro lado, tudo isso daqui. Multiplica o R, divide por... Quer dizer, multiplica o delta, divide por R e o VIK mais 1. Então, isso daqui. Eu posso isolar, não. Agrupar os VIKs, se eu quiser, tá? Note que VIK mais 1, VI mais 1K e VI menos 1K aparecem só uma vez, mas o VIK aparece 3 vezes, então eu posso juntar eles. Mas para o nosso pequeno exemplo isso não é necessário. E acabou, é isso. Essa é a aplicação da avançada. Eu vou implementar isso daí agora. Então, primeira coisa, eu vou considerar um RF igual a 1, para não sofrer. Minha função epsilon de x
Eu cheguei a dar uma olhada, mas eu vou ter que mexer. O meu sigma de x também vou ter que escolher depois com carinho. O meu L é 5. Por algum motivo eu gosto de usar 5 para L. Sim. Aí eu preciso escolher o meu N maiúsculo, que é o número de pontos que eu vou fazer. Eu vou fazer com 50 pontos. E o meu M, que é o número de time steps que eu vou fazer. Eu vou colocar 100. Então eu preciso também do tempo final. E eu vou colocar 30 segundos, ou 30 time steps. 30 tempos esses que eu estou considerando. E aí eu preciso da geração de calor externa. Então, a geração de calor, eu vou dizer que é a função 10 vezes x vezes L menos x. Eu gosto sempre dessa função, porque ela zero nos cantos e só no meio que ela faz um calorzinho. Na verdade, todo, mas enfim, você entendeu? E temperatura no zero é igual a zero e no canto direito, TL no caso, igual a zero também. Então ela está fixa em zero, tem uma temperatura sendo inserida. E aí, o que acontece? Essa que é a pergunta. Beleza? Todas essas são os fatores que eu preciso, sim. Então eu vou criar um function aqui. Equação do calor. Apesar de não ser equação de fusão. Me interessa o RF, o epsilon, o sigma, o L em particular eu não uso, mas, bom, eu não uso explicitamente, mas enfim. O L, o TF, T0, TL, F', N igual a N e M igual a 100. E aí eu preciso criar toda essa solução. Veja que não é uma coisa mais linda. Sim, eu preciso da temperatura inicial. Então, como é a temperatura inicial, eu vou dizer que a temperatura inicial é 0 para qualquer valor de x. Essa é a minha função. Vamos lá. Eu preciso criar o meu v, que é o meu vetor que vai sair. Então, ele é tx. Então, a primeira componente dele é no tempo. Então, quantos time steps ele tem? M mais 1. E a segunda é no n, ele tem exatamente n. O time step 1 desse vetor, que é a primeira posição dele, é o t0, para todos os n's, tá? Vai ser dado pela aplicação da função inicial num domínio x. E aí eu vou criar esse domínio x. Note que o delta a gente calculou, que é L sobre N menos 1. Vou criar um domínio T, que é 0 a TF. Desculpa, aqui é H. E aqui que é o delta, que é TF sobre M. Então aqui eu estou aplicando o 0 em x. O 0 ponto em x ele aplica em todos os pontos. Eu tenho inicial. E aí, para cada tempo até o último, note que o tempo vai de 0 a m, tá? Então, estou começando no 1 para poder fazer VK mais 1. E aí, para cada i, então eu preciso fazer, vou fazer internamente, i de 2 até n menos 1, eu aplico essa fórmula. Opa, mas eu preciso aplicar essa fórmula, eu preciso me preocupar com os i's externos. Bom, como eu sei que eles são constantes, eu posso fazer assim. Todos os time steps no canto esquerdo são iguais a t0 e todos os time steps no canto direito, que é n, são iguais a tl. Pronto. Então, aqui estão as condições de contorno iniciais e aqui a atualização. Então VK mais 1, seguindo a minha fórmula, tá? Eu estou olhando para baixo para seguir minha fórmula.
mais delta, vamos colocar aqui já por RF, vezes FI, que é F aplicado em XI. Inclusive eu tô pensando se não vale a pena fazer FI sigma I epsilon I igual a F de XI sigma de XI e epsilon de XI, pronto, mais curto, menos sigma I vezes V e K, que na verdade é KI, mais epsilon I dividido por H quadrado vezes V, K e mais 1. Então aqui eu acho que eu vou quebrar nessa parte. VKI mais 1 menos 2 VKI mais VKI menos 1. Fecha aqui. E fecha aqui. Beleza? E se eu fiz tudo certo, eu retorno o tempo, o domínio X e o V. E eu tenho a equação da difusão correta. Vamos fazer um teste? TXV igual a... Copia tudo isso. O zero não foi definido, porque eu não rodei isso aqui depois. Então tá aqui, calculei, e agora é a hora da verdade. Eu preciso ver se funcionou. E aí o que eu vou fazer, a primeira coisa é, o tempo inicial tem que estar certo, então eu preciso plotar o meu domínio é o X, o V 1, label T0. Então o tempo inicial, a constante igual a 0, está certo. Vamos olhar o tempo 2. Ok, ele cresceu de 0 até 16 de uma hora para outra, então possivelmente a gente está indo muito rápido, certo? T3, T4, e aí a gente pode até pular para o último. Backend. E ver que ele explode e deixa de fazer sentido. Então, o que está acontecendo? Pode ser que a gente esteja com valores ruins, claro. Como pode ser que o nosso M seja muito pequeno. E aqui a gente vê que parece ser o caso. Ele pode ser também que a dissipação não seja suficiente para remover o calor. Então vamos aumentar a dissipação. Se a gente criar assumindo que ele estabilize, é claro. O que a gente pode fazer é criar todos os time steps para ver se ele vai estabilizando ou se ele está crescendo sempre. E aí eu acho que eu posso fazer com um plot x, v, tudo. Não, ele não funciona. For k. Aqui eu mudei o M ali em cima. Esse M faz sentido de colocar ele aqui embaixo. Ok, se eu diminuo o N, e ele tem um sentido parecido com o de aumentar o M, tá? Então eu posso fazer for k de 1 até M mais 1 e plotar o VK. Obviamente eu preciso criar um inicial, aí eu não preciso desse lab.
e um final para ele mostrar. Então, olha, ele vai crescendo até o 400. Se eu aumentar o tempo final para 60, ele continua só até esse 400. 450 aqui, certo? Ou seja, ele realmente está estabilizando, não é porque eu estou, sabe, errando. Vou aumentar aqui para 1000. Obviamente vai tentar desenhar 1000 coisas, é muito mais demorado, mas você vê que ele faz mais fino, mas ele chega na solução, tá? Aqui eu estou falando da solução, o que eu estou pensando é o seguinte. Essas equações, se você faz a conta certinho, né, você não deixa nada errado acontecer, essas equações de difusão, dissipação e evolução no tempo, elas são um caso que a gente viu, que eu mostrei no final da aula passada, que é quando você manda para o infinito. Ou seja, você vê a situação onde ele estabiliza, se estabilizar. Então, eu não anotei aqui, a equação está aqui em cima. Então, aqui em cima. Então, se você olha para essa equação e você fala, eu quero saber o que acontece quando ele estabiliza, quer dizer que você não está olhando mais variação no tempo. Então, isso daqui vira zero e você tem só aquela equação que a gente viu no final da aula passada, tá? Que é só uma equação de difusão com desaparecimento. Então, aqui ele faz difusão para os lados, a temperatura que tem num ponto afeta a temperatura dos lados. Aqui faz com que a temperatura que esteja no ponto ela vá sumindo com o tempo, porque ele vai perdendo calor para o ambiente. Aqui você tem uma fonte de temperatura. Então, se você fizer tudo certinho, a barra ela vai aquecer e o que está segurando ela nos cantos no zero não deixa ela explodir. Entende? Por isso que você precisa de um dissipador. Enfim, alguma coisa que você fixe ou faça perder a temperatura para que ele não exploda. Então a gente está tendo só esses dois pontos no zero e essa dissipação aqui. Então, eventualmente ele estabiliza. Então o que eu estou pensando é isso. Ele tem que estar estabilizando. Se ele estiver explodindo é porque o método que está falhando. Tá? Então aqui a gente está vendo que ele está estabilizando de fato. Então eu plotei com esse tanto de pontos, ele funcionou. Se eu mudo para 11 pontos, funciona. 20 pontos, ele explode, tá? Então veja, existe um ponto onde a solução é a mesma. Eu tô com de 11 para 12 já dá errado. Eu tô com 11 intervalos no X, ele funciona. Eu mudo para 12, ele não funciona mais. Então aqui para 12 eu tenho que aumentar o M também. E aí ele acerta. Então ele tem uma estabilidade que depende dos valores de H e delta. Também depende dos valores das constantes que eu escolhi. R, RF, epsilon e sigma, claro, tá? Mas depende desses valores aqui, esses valores é o que eu posso escolher. Se eu estou resolvendo um problema, alguém me falou, olha, o RF é tanto, o epsilon é tanto, o sigma é tanto. Então, o que eu posso escolher é isso daqui. Então, veja como é difícil. Essa precisão de 12 pontos é horrível, pelo menos visualmente, tá? E eu precisei de 120 pontos. Se eu quiser 20, eu tenho que aumentar o M mais. 200? Não. 400? 400 funciona. Agora está 20 pontos. E se eu quiser 100 time steps? Vou ter que aumentar o delta muito, muito mais. Tá? Aqui eu lembro que o M tem que ser alguma coisa do tipo quadrado do N. E tem uma constante que depende das constantes do problema. Claro, mas a ideia é que a gente tem que saber que o M tem que ser da ordem do N quadrado. Então, se eu fazer 100, eu já preciso de 10.000 para o M. Fica horrível. Então, vamos olhar para a outra discretização, que é onde as coisas ficam interessantes e difíceis. Que é a discretização atrasada. Tá? Então, a gente vai fazer quase a mesma coisa. Inclusive, eu vou aproveitar a mágica de poder selecionar as coisas aqui no tablet. Eu vou selecionar isso aqui também. Copiar. Colar. It's magic. Okay. Então essa daqui agora é a atrasada.
Então agora na atrasada eu não tenho VK mais 1, eu tenho VK, e aqui não é VK, é VK menos 1. Então eu não estou mais olhando para cá, estou olhando para cá. Beleza? Aí você fala, então quer dizer que eu vou usar um ponto atrás para definir 3 na frente. Não, justamente porque eu vou ter uma equação para me definir 3 incógnitas, eu não tenho mais todas as respostas, certo? Eu não consigo mais dizer quais são essas 3 incógnitas simplesmente. Mas se eu colocar esse cara aqui embaixo, vamos ver até outra cor para fazer isso, vou escolher até vermelho. Se eu colocar esse aqui embaixo, eu tenho uma equação, 3 incógnitas de cima, 2, 3, 4 equações, certo? E em cima eu tenho 1, 2, 3, 4 incógnitas. Então, se eu colocar as 4 equações de baixo ao mesmo tempo, eu consigo achar as 4 incógnitas de cima. Beleza? Eu não consigo mais fazer igual antes, onde eu falo assim, olha, eu sei 3 embaixo e eu uso essa informação para me dar o terceiro. Não, eu preciso pegar os 4 de baixo, aí eu vou usar essa, digamos que aqui eu tenho mais coisa, mas eu vou usar essa informação aqui, essa informação aqui, essa informação aqui e essa informação aqui, e a interseção dessas informações me dá os 4 pontos de cima ao mesmo tempo. Beleza? Complicado de entender, mas enfim. Eu acho que a ideia é essa. Eu tenho 4 pontos aqui. Vamos colocar verde. Eu tenho aqui. Vamos colocar laranja. Eu tenho laranja de novo, né? Eu não sou uma pessoa muito inteligente. Amarelo. Eu tenho aqui com esses 3. E aí o último marrom aqui com esses 3. Lembrando que isso daqui você já sabe, isso daqui você já sabe. Então, você tem 4 informações de baixo que relacionam com as 4 incógnitas de cima e você resolve. Beleza? Então eu preciso dessas informações todas ao mesmo tempo. E isso vira o quê? Um sistema linear. Linear porque a nossa equação era linear, nossa EDP. Tá? Então vira um sistema linear. De novo, igual a parte 2 de equações diferenciais que a gente viu na aula passada, o PVC. Beleza? Então a gente vai pegar aqui, vai separar agora de uma maneira um pouquinho diferente, porque o VIK-1 é o que eu sei, então eu vou jogar ele para o lado direito e eu vou deixar tudo que eu não sei do lado esquerdo. Só que dessa vez eu vou multiplicar tudo por h quadrado para tirar esse h quadrado de baixo, e por delta, eu estou pensando se eu multiplico por RF, divido por RF também, mas eu acho que não. Então eu vou pegar isso daqui, multiplicar por h quadrado na verdade eu não vou multiplicar por nada, vou deixar assim, eu só vou juntar as coisas por enquanto. Então a primeira coisa é que eu tenho do lado esquerdo, que eu resolvi colocar do lado esquerdo, y h quadrado, vi menos 1. No meio, que é onde vai ter mais coisas, eu tenho o sigma i, eu tenho rf sobre delta, e eu tenho menos y i sobre h quadrado. Tenho mais 2, e tenho menos do y e o menos do 2. Tudo isso vezes vi. Tá. E aí no outro canto eu tenho menos y sobre h quadrado, VIK mais 1 de novo. Tudo isso daqui faz parte do que eu não sei, então são as incógnitas. E do lado direito eu tenho FI e menos vira mais RF sobre delta, VI a menos 1. Beleza? Então assim, o problema, por que eu quero passar o delta e o K para o outro lado? O delta e o H, desculpe, o K não. O delta e o H eles são pequenos, então se eu coloco eles dividindo, eles vão aumentar o meu valor da minha matriz do lado esquerdo demais, e ela vai ficar ruim. Mas eles aparecem nos 3 ao mesmo tempo, então potencialmente se eu multiplicar eu consigo eliminar, eu consigo deixar a escala melhor.
E é exatamente isso que eu vou fazer. Note que se o RF for muito pequeno também, enfim, uma coisa equilibra com a outra. Então vou multiplicar tudo para o outro lado. Aqui vai ficar... Mas eu estou pensando se vale a pena fazer isso sem, porque a gente não vai fazer nada muito absurdo. E o RF sobre delta costuma aparecer junto, eu acho. Bom, vou deixar assim e aí a gente não vai ter problema porque a gente sabe que o delta e o H vão ficar pequenos, grandes, vão ficar no tamanho bom o suficiente para não causar nenhum problema para agora. Então vou deixar isso para um problema do futuro de álgebra linear numérica. Então vamos focar aqui. Essa nossa equação ela vale de 2 até n menos 1 e eu só preciso escrever ela para todas as minhas linhas e para cada cara eu tenho que resolver um sistema linear. Então, dado um cara, eu preciso resolver um sistema que tem essa cara. Na minha primeira linha, eu tenho só a informação de quem que é o meu V e K, porque ele é o extremo para o x igual a 0. Na minha segunda linha, eu tenho menos y sobre h quadrado, sigma i mais rf sobre delta, mais 2 εi sobre h quadrado. E aí eu tenho menos εi sobre h quadrado. E aí isso daqui se repete, isso daqui se repete, isso daqui se repete. Aqui na verdade é para 1, enfim. Até a última, e aqui eu tenho um outro 1. Essa é a minha matriz. E do lado direito, meu vetor B é só isso aqui. Ok? Então vamos fazer isso daí. Então aqui eu vou fazer quase igual. Copiar aqui de fusão atrasada. Vou colocar atrasada mesmo. Vamos colocar um underlining. E aqui é onde fica diferente. Antes, elemento a elemento eu vinha montando. Agora eu preciso montar a matriz. Vamos ver o que depende dessa matriz. O que essa matriz depende do tempo. Então, o que essa matriz depende do tempo? Nada. Epsilon i, h, sigma i, rf, delta, epsilon i. Tudo isso daqui depende apenas do x, ou são constantes. E aqui o BI é a mesma coisa, com exceção desse VK-1, obviamente. Então a parte que interessa, que é a matriz, a gente consegue montar toda de antemão. Vamos montar essa matriz de antemão. Essa matriz é uma matriz quadrada. Note que eu poderia fazer ela n-1 por n-1 e focar só nos elementos que interessam, mas eu não quero complicar. Eu quero deixar simples, apesar de não ser o mais eficiente. Então, começo, fim, e aí o miolinho dela vai de 2 até n-1. Na linha I, coluna n-1, e I mais 1, tem um menos εi sobre h quadrado. Então, fica um menos εi sobre h quadrado. E na diagonal vai ter um sigma i mais rf dividido por delta mais 2 xi sobre h quadrado. Confirma? Confirma. Se eu não tiver feito conta errada, essa é minha matriz A, tá certinha. Aqui onde eu fiz isso daqui tudo, na verdade eu preciso de um vetor B. O vetor B, ele é o vetor F aplicado em X, com exceção do primeiro elemento, que é o T0, né? E o último elemento, que é o TF. Note que isso daqui agora é desnecessário, mas eu deixo para não ficar sofrendo. E eu acho que eu vou fazer aqui. E o F tem um mais RF dividido por delta vezes o V passado, que é a iteração K, todo mundo. Depois eu mudo esses dois aqui. Então isso daqui não existe mais.
E aí o V da iteração atual, todos os valores, é dado pela solução do sistema, tá? Então a gente está fazendo isso daqui tudo, tem que resolver um sistema com isso, igual que está do lado de lá, é o sistema A/B de Abel. Note que o VK está aqui, tá? Então esse sistema depende da iteração anterior. Se der tudo certo, eu vou substituir aqui simplesmente o atrasada. E vai funcionar. Ok, faltou sigma I, não existe. Onde que eu fiz sigma I? Aqui. Sigma de xi. TF, não é TF, é TL. E aí, resolveu, achou a solução. A priori a solução é a mesma, ou né, suficientemente próxima uma da outra. A parte que me interessa mais é a seguinte, aqui eu usei 400 pontos, e se eu usar 100, ele funciona com bem menos pontos. Com 50, ele funciona. Com 10, ele funciona. Ah, então quer dizer que ele acha a solução com muito menos pontos, então não preciso fazer, né, esse tanto de pontos. Acabou, resolvi o problema do mundo, certo? Não, bom, eu preciso de 2, porque, né, o primeiro e o segundo. Não exatamente, veja que, extremamente importante essa parte. Aqui eu estou resolvendo, mas não quer dizer que a solução que eu encontrei é a correta. É uma solução, é uma aproximação, e a qualidade da aproximação depende do delta também, né? Obviamente não é que eu achei a solução exata. Eu achei uma solução, o que eu mostrei aqui é estável. Isto é, ele não explode, tá? Ele converge para alguma solução aqui, ele não vai da loucura. Veja que aqui o máximo dele está perto de 400. Se eu uso 10 pontos, ele acha o mais perto de 450, 100 pontos, mais perto. Então, assim, faz diferença. Importante que agora eu posso mudar aqui para 100 e aí eu consigo uma solução melhor em delta e em H, tá? Sem precisar de um M gigantesco para isso. Legal? Bom, ninguém veio aqui para poder ver essa imagem. O que a gente quer ver mesmo é animação. Todo mundo animado? Vamos lá. Então, de K de 1 para cada tempo, e eu vou começar no tempo inicial, e vou até o final. Para cada tempo, eu vou pular de 10 em 10 por enquanto. Tá? Eu vou copiar isso. Então, eu vou resolver o problema aqui. E depois que eu resolver o problema, eu vou plotar. Então, para cada tempo, o que eu vou fazer é... eu vou plotar simplesmente a solução atual. Acho que não tem muito mais o que fazer, né? Em red. As únicas coisas é que eu preciso setar o xlims, que é o limite no x, para ele não mudar em nada. Isso não muda, mas eu gosto de deixar bonito. E o ylins, que é entre o mínimo de v e o máximo de v. E aí a gente vê como ficou no final. Tá? Essencialmente, quando eu seto o ylins dentro do for do GIF, ele não vai ficar subindo junto com o GIF, o que nem faria sentido, tá? Por enquanto, vamos fazer só esse daqui e ver o que acontece. Então, daí. Se eu estiver supondo que isso daqui... Tá? Se quiser deixar mais funcional, você pode colocar aqui, né? Domínio. Temperatura. Então, isso daqui ele está passando esses 30 segundos, entre aspas, em velocidade 3. Não, velocidade 3 não, velocidade 10. Tá? Em 3 segundos ele passa 30. Obviamente não é o que a gente quer. Mas dá para ter uma noção de que está funcionando. Com 5 a gente já fica um pouquinho mais suave. Beleza? Estamos bem mais felizes agora. Agora é a hora da gente brincar e deixar isso divertido. Então, olha só. A primeira coisa é que eu acho que a gente pode colocar de 2 em 2.
E a outra coisa é que a cada 5 a gente pode fazer isso. Então eu vou voltando de 1 até... Vou pular de 10 em 10, por exemplo, até K. Então se o K for pequeno ele não vai mais. Eu vou plotar um x, v... Faltou a variável, né? J. VJ. Cor cinza. A cor cinza vai dar errado, porque eu quero que ele mude a cor. Então deixa ele escolher uma cor pra mim. Vou destacar essa. Mas eu quero dar um label do tempo. E vamos lá. Então ele vai marcando tempos diferentes, tá vendo? Obviamente eu tirei o legend. Posso colocar o legend. Quase deu certo. A única coisa que eu mudei é que eu pedi para ele acessar o T. O T tá aqui há um tempo. O J, ele vai de 1 até M. Ele fala, tentei acessar esse cara. Na posição 101. Ele vai até M. Cadê o T? O T tem tamanho M. É M mais 1. Eu não usei o T pra nada, então não percebi esse erro aqui. Ok. Então aí. Ele sai colocando os instantes de tempo. Legal? Então é uma maneira de fazer ele ficar bonito, digamos assim. Uma outra maneira de você deixar ele bonito, ou bonito, né? Não é nem bonito, né? Mas agora já estamos sendo exagerados, né? É você fazer ele do atual voltar até uns 10 para trás. E você plota exatamente a mesma coisa. Inclusive é curto de escrever. Plota exatamente a mesma coisa. Só que você plota com cor cinza. Inclusive daria até para fazer uma escalinha de cor aqui, né? Mas vamos fazer isso agora. Com cor cinza. Só. Então ele sai fazendo uma onda, olha a onda. Aqui a gente não quer mais a legenda, no entanto. Ele sai fazendo o rastro da nossa animação. Legal? Aqui você poderia colocar, porque eu não lembro os comandos facilmente, mas a gente poderia fazer um colors e deixar isso aqui realmente com uma cor de acordo com a temperatura atual. Mas eu não lembro. Ok, voltei. Eu descobri que para fazer o que eu quero fazer, usar os colors, né? Eu vou usar o pacote colors, eu vou definir as cores que eu quero usar. E eu posso fazer um range com a cor. Eu vou colocar essencialmente, vamos começar no amarelo. Então a cor é 110 e até um vermelho 100. E quantas cores eu vou colocar? Tem mais uma cores, que é exatamente o K. Então aqui, qual que vai ser a cor? Não vai ser vermelho, vai ser colors K. E aqui também colors J. O pacote colors é muito bom, viu? Recomendo. Então tá aí. Ele não está de acordo com a temperatura, digamos assim, está de acordo com a altura. Desculpa, ele não está de acordo com a altura, está de acordo com a posição. Será que eu consigo plotar? Tô querendo fazer mais sacanagem. Primeira coisa que é óbvio. Aqui a temperatura máxima deveria talvez fazer diferença, né? Mas o que eu queria ver é, será que eu consigo colocar um color sendo para cada ponto?
Então vamos fazer um teste. Eu vou tirar isso daqui e eu vou colocar um range de RGB 100. Eu posso colocar 100, ele vai entender que eu tô no outro mapa. Vamos ver. RGB 100. Ele entende, então não vou mais colocar o ponto zero. Então RGB 001 lente igual a N. Ele funciona, então vermelho aqui, azul aqui. Quer dizer que eu posso passar um vetor e cada ponto ele faz a cor e não fica lento, que é o importante. Então eu vou passar o vetor de cores aqui. Então o vetor de cores vai ser a cor. Eu quero fazer a cor de acordo com a altura. Então eu consigo fazer conta? Estamos de volta. Encontrei aqui neste link do Julia Graphics Colors, Stable Color Maps and Colors, a função Weighted Color Mean. Então estou aqui com CMin e Cmax. Eu posso fazer Weighted Color Mean e aí eu vou falar 02 CMin Cmax e ele dá certinho. Beleza? Então só para mostrar, posso colocar assim: for lambda de 0 a 1. E ó, legal. Note que ele fez é o peso, né? Então ele não é um range. Ele fala, eu quero o peso 0 do CMin, então ele fica com o Cmax, tá? Então a gente tem que lembrar disso daí. Então beleza, as cores que eu tenho são essas, mas não é bem isso que me interessa mais. Eu quero um amarelo como CMin, um vermelho como Cmax. Essas cores podem continuar existindo por enquanto, não sei se eu vou precisar. Aí o que eu quero fazer é fazer um vetor de cores que vai olhar para o valor de função. Então eu preciso do valor de função máximo e mínimo. O Vmin é o mínimo do V, Vmax é o máximo do V. E aí o que eu quero fazer é usar a mesma proporção Weighted Color Mean. Eu quero usar a proporção que eu tenho de Vmax para Vmin. É só ver o valor de função atual. Então eu quero ver o VK I. Tá? Então se o meu valor de função for 0, eu quero que ele bata com Vmin e dê 0. Na verdade eu quero que ele faça 1 menos isso. E se ele for Vmax, ele tem que dar 1. Então Vmax menos Vmin. Acho que é isso que eu quero, né? Isso aqui, ele vai estar entre Vmin e Vmax, então ele vai variar entre 0 e 1. Quando ele for mínimo dá 0, quando for máximo dá 1. Quando ele for mínimo vai dar 1, eu vou pegar o valor mínimo. Inclusive eu posso pegar esse 1 menos e remover e fazer Cmax, Cmin, né? Não preciso fazer isso. For i de 1 até n. E essa é a minha cor. Minha cor é isso daqui. E aí, como eu quero repetir isso daqui aqui em cima, eu já vou fazer uma função vcor de V maiúsculo. Retorno isso daqui. For V em V. Pronto, VC de V. Então, qual que é a cor? A cor vai ser VC de VJ. E aqui vai ser VC de VK. Ó, então a cor aqui embaixo é sempre menor e aqui ele vai aumentando. Você consegue ver a cor máxima. Note que o máximo está até 0,1 aqui. Vamos colocar o máximo mais 2, porque está
Não tá percentual, devia tá. Inclusive eu posso fazer ficar percentual multiplicando por 1.01, 1% a mais. 1% a mais é 4, então é mais do que antes. Então tá aí, que maravilha. Inclusive aqui eu me pergunto se eu devo colocar todos. Realmente não, né? Me empolguei. Bom, se eu tivesse mais pontos, eu teria mais gráfico, mais qualidade. Aqui eu vou passar assim. E aqui eu vou fazer assim. Vamos ver o que acontece. Empolgado demais. Metade desse vídeo é só fazendo o gráfico. Metade foi a aula, metade é só o gráfico. Aí. É bonito, né? Você fica em... eu tô mesmerized aqui. Não devia, porque eu tô, né, pensando em acabar essa aula, mas não consigo. A última coisa que eu quero realmente fazer é mudar isso daqui para 1, para deixar ele fazer todos os plots. 400 foi demais? Foi, mas no começo ele fica ruim se eu não colocar 400, então vamos deixar 400 mesmo. E eu vou deixar isso daqui salvo para você poder ver online. É mais fácil deixar assim, você pode clicar. Ok? Ok, esse último demorou um monte para ficar pronto, porque ele desenhou tudo aqui no meio, mas ele ficou muito bonito e eu não consegui resistir. Legal? Bom, eu achei que ficou muito bom. Espero que você tenha gostado também, tá? Então a ideia de tudo que a gente fez foi a mesma ideia de fazer o método de diferenças finitas para PVC que a gente viu na aula passada, tá? Só que a gente colocou o tempo e aí viu que as coisas complicam bastante. O que você pode fazer mais aqui? Tá? O método de diferenças finitas ele pode ser estendido para quando você tem 2 ou 3 variáveis espaciais. Você pode ter um x, um XY, que você tem uma placa e a temperatura na placa, tá? Inclusive eu tenho um exemplo desse online em algum lugar. E aí você tem a temperatura, enfim, alguma coisa na placa de uma situação parecida. E você pode mudar o tipo de problema. A gente fez esse problema, que é um problema clássico, quando você está aquecendo alguma coisa. Um outro problema também bastante comum é quando você já tem alguma coisa com o calor ou uma densidade, e aí você solta essa coisa, tá? Deixa eu voltar a falar com vocês aqui. Por exemplo, você tem a salinidade numa piscina, numa posição, ou a poluição, né, numa certa região, e você deixa o tempo passar e você vê como é que a poluição vai se movendo. E aí, como você está numa piscina, você não tem variação com as bordas. Então a borda tem derivada nula, que não tem variação. Então o problema muda a solução, você tem que fazer discretização nos cantos também, fica bem mais complicado. Mas todas as ideias que a gente viu na aula passada funcionam, legal? Então a ideia, tipo, você pode fazer esse tipo de coisa. É a mesma, mas as contas mudam bastante. Tá? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula extra que a gente fez de equações diferenciais parciais com o método de diferenças finitas. Espero que vocês tenham gostado particularmente do gráfico. Eu gostei bastante de fazer. Se inscreve no canal para ficar atento às novas aulas que a gente for fazer. Todas as nossas aulas com Júlia. E até a próxima.